eu sou Matilde Governo. Bem-vindos a mais um flash do canal de notícias científicas do Agrupamento de Escolas de Moimenta da Beira, uma iniciativa do Clube das Ciências e do Clube Ciência Viva Júnior. As alterações climáticas constituem uma das nossas maiores ameaças ambientais, sociais e económicas. O aumento da temperatura média da Terra é um exemplo de alteração climática. Há consenso científico de que o aumento da temperatura média do nosso planeta irá intensificar mudanças nos padrões meteorológicos, como os padrões de precipitação e a frequência e intensidade de eventos meteorológicos extremos, como secas, ondas de calor, inundações, cheias e furacões. Devido às suas características geográficas, Portugal encontra-se entre os países europeus mais vulneráveis a estas alterações. A temática Perturbações no equilíbrio dos ecossistemas é estudada na disciplina de Ciências Naturais. Aquecimento global e alterações climáticas são a mesma coisa? Estes fenómenos são de agora ou já ocorreram ao longo da história da Terra? Somos nós, humanos, que causamos as alterações climáticas? Que consequências terão em Portugal? Para termos as respostas a estas e outras questões, partilhamos de seguida o vídeo da rúbrica PQ do jornal O Público. Obrigada por nos seguirem e até ao próximo Flash. O que são as alterações climáticas? Há uma diferença entre clima e estado do tempo. Se faz sol ou chuva hoje, isso é o estado do tempo, que pode mudar todos os dias. Mas se um país costuma ter invernos frios e chuvosos ou verões quentes e secos, isso é falar do clima. Tem a ver com padrões estáveis ao longo de muito tempo. As alterações climáticas são, por isso, variações nesses padrões, no tipo de clima que temos. E a isso estão ligadas muitas coisas. Se temos mais ou menos tempestades extremas, mais ou menos secas, e se a temperatura passa a ser mais ou menos favorável à existência de várias espécies, incluindo o ser humano. E por que se fala em aquecimento global? É a mesma coisa? O aquecimento global é a subida da temperatura média da atmosfera do planeta e faz parte de todo o processo das alterações climáticas. Não quer dizer que não faça muito frio num sítio hoje, por exemplo, mas quer dizer que, em média, o nosso planeta está a aquecer de ano para ano. Já as alterações climáticas incluem outras mudanças para além da temperatura. Se chove mais ou se chove menos, em que altura do ano, ou se muda o sentido dos ventos dominantes e das correntes marinhas, por exemplo. Até pode haver sítios em que fica mais frio. Mas isso está tudo ligado. É a subida da temperatura média da Terra que está a causar uma cadeia de acontecimentos que causam estes fenómenos, em parte por causa do degelo dos polos. É mais correto falar de alterações climáticas porque são um fenómeno mais abrangente, tal como as suas consequências: a destruição de ecossistemas, a extinção de espécies, secas mais intensas, incêndios florestais mais graves, falta de água nos sítios e tempestades mais violentas noutros lugares. Qual o papel dos humanos nas alterações climáticas? Desde o século XIX, com a industrialização, que a queima de combustíveis fósseis, como o carvão e o petróleo, está a encher a atmosfera de gases que têm um efeito estufa. Já deves ter ouvido falar nisto. É como se o planeta tivesse um cobertor que prende o calor do Sol entre a atmosfera e o solo, em vez de o deixar refletir. Isso é culpa de gases como o dióxido de carbono, libertados cada vez mais pelas atividades humanas, como a indústria, os transportes e a agricultura. É um processo que se acelerou muito nas últimas décadas e são as emissões de que tanto se fala. Mas o clima não foi sofrendo alterações ao longo da história. É verdade que o clima já mudou muitas vezes, mas o que vivemos agora é preocupante porque o clima nunca mudou de forma tão rápida. Em poucas décadas já houve tantas mudanças como normalmente acontecem em centenas de milhares de anos, e desta vez não tem causas naturais. Os impactos são cada vez mais visíveis: a subida do nível do mar devido ao derretimento de gelo nos polos, o desaparecimento de glaciares nas montanhas e a extinção de muitas espécies. Portugal não escapa ao que se passa por todo o planeta. Por cá, a maior ameaça é a subida das temperaturas médias, secas cada vez mais longas e a concentração de chuva em períodos muito curtos. Os efeitos desses fenómenos passam também por um maior risco de incêndios florestais, algumas cheias, perda de biodiversidade, poluição, problemas de saúde e ainda problemas com a agricultura. E é preciso ter atenção à subida gradual do nível do mar, porque temos muitos quilómetros de costa. Os cientistas estimam que até ao final do século pode afetar 225 mil portugueses. Isto não quer dizer que estas zonas vão ficar sempre debaixo de água, mas o mar vai subir o suficiente para deixar muitos sítios mais vulneráveis a cheias. E o que se pode fazer para travar as alterações climáticas? O problema é global e muitas das soluções também são. A mais importante é mesmo reduzir, e muito, as emissões de gases com efeito estufa. É isso que se discute há muitos anos e que deu origem ao Acordo de Paris de 2015. Je n'entends pas d'objection. L'accord de Paris pour le climat est accepté.
Os países comprometeram-se a reduzir as emissões para limitar o aumento da temperatura global a 1,5 graus até ao final do século, tentando que não ultrapasse os 2 graus. Tudo isto em relação aos níveis pré-industriais. Cada um de nós também pode ajudar, aumentando a pressão sobre os governos e sobre os maiores poluidores, para cumprirem aquilo que foi prometido. Há anos que os cientistas deixam um alerta. É preciso um esforço global e é preciso atuar já.